Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é qualquer Papo Fácil. Eu estou na sede da Abrasoftware, eu estou aqui com Amanda Almeida, CMO e sócia da Abrasoftware. Amanda, tivemos uma super satisfação, almoçamos meses atrás, não conseguimos gravar e aí estamos aqui hoje na sede da Abrasoftware. Legal poder compartilhar isso com você. Legal, Xandó, prazer estar aqui, um prazer enorme poder fazer parte desse momento junto a você, uma pessoa que compartilhou tanta história com a gente. É um prazer poder contar um pouquinho da história da Abrasoftware, poder falar aí desses 36 anos que a gente tem de mercado, de tecnologia, enfim. Olha, 37 anos, na verdade, isso faz tempo. Numa época que os monitores eram de fósforo verde. É isso mesmo, Xandó. Que os monitores eram de fósforo verde, que na realidade as CPUs pesavam quilos e quilos. Beges, as caixas de software pesavam 15 quilos, basicamente, porque era um monte de disquete, enfim, manual e tudo mais. Esse começo foi heróico para todos, e eu digo que a Abrasoftware teve uma importância bastante grande, porque ajudou a levar os softwares para as empresas, porque no começo até havia problema com pirataria, né? Exato. Né? A Abrasoftware começou, né, Xandó, em 1987, onde os índices de pirataria eram acima de 90%. E a gente vinha do mercado que não era só o conceito da pirataria, faltava a informação de que o software era algo apartado do hardware. Uhum. Então, às vezes você fazia contato com uma empresa e falava, não, eu já tenho um computador aqui. Mas você, na realidade, não tinha o software embarcado. Você, na realidade, não sabia que precisava comprar, adquirir aquela tecnologia para fazer com que o teu computador pudesse usar aquele aplicativo. Então, é aí o nosso início. E softwares heróicos, né? Talvez fosse a época do Lotus 123, WordStar e por aí, né? O DOS, né? O DOS 6.22. Vendi muito DOS na minha vida. Vendi muita coisa da Novell, Rede Lantastic, que a gente estava comentando. Vendemos softwares aí de início de mercado, né? Do início da microinformática. A Abrasoftware foi uma empresa que teve, claro, uma aceleração muito grande com a microinformática, com a reserva de mercado. Quando caiu em 90, né? Exato, quando caiu a reserva de mercado, a gente teve os grandes fabricantes mundiais chegando no Brasil. Então nós tivemos o PC invadindo as casas, o PC invadindo as empresas, e aí surgiu uma grande oportunidade também da Abrasoftware ampliar o seu mercado, né? A gente começou a atender também médias empresas, começou também a atender o usuário final. Governo também? Governo, até hoje nós atendemos o setor público. O setor público é uma vertical importante para a Abrasoftware, mas entre outras, né, a gente também sentiu a microinformática invadindo o negócio, sendo um diferencial competitivo. Até hardware, né? Exatamente. muitas pessoas a gente fala, puxa, né? Alguns parceiros nossos que eram do mercado de software e foram para hardware falam, Amanda, por que a Abrasoftware não é um canal da XPTO? Eu falo, vendia kit multimídia? Vendíamos Sound Blaster. A gente vendeu muito kit multimídia. Mas a gente preferiu ir por uma estratégia de especialização. Sim, claro. Nós tivemos sim algumas experiências com hardware, mas nós acreditamos na especialização, então nós nos focamos muito na questão de software. Acabamos tendo, felizmente, parcerias de muito sucesso com muitos parceiros, como Microsoft, Adobe, Autodesk e por aí vai. Só grandão, hein? Graças a Deus. Eles são parceiros muito bons, né? Que são parceiros nossos de longa data. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Nós começamos, né, Xandó, a parceria com essas empresas quando elas nem estavam no Brasil ainda. Pois é verdade. Nós iniciamos, na realidade, a representação desses parceiros antes deles estarem no Brasil. E Microsoft, eu sei que é um caso clássico, porque eu fiz um curso XYZ lá no começo, quando a Abrasoftware estava surgindo, e não havia uma Microsoft Brasil. Exato, não tinha. Eles chegaram aqui no início dos anos 90, quando a gente, na realidade, já era um parceiro homologado da Microsoft, né? Você precisa ter uma homologação especial para vender para o mercado enterprise, para o mercado corporativo. E daí começou uma história que até hoje, né, nós somos um dos maiores parceiros deles aqui no Brasil. A gente vai rebobinar a fita para frente, olha que coisa antiga. Vamos rebobinar a fita para frente.
E porque na época vocês eram grandes box movers, né? Vendia caixinha, né? Mesmo. Caixinha, carregavam caixinha em tudo, qualquer carro que tava sopa tava levando caixinha. É isso mesmo. O Jorge, nosso presidente, fala, né, que ele carregou muito carro dele com um software para entregar nos nossos clientes. Então imagina que naquela época uma Embraer ou um Bradesco para comprar o Office que tinha acabado de ser lançado, o Windows 3.11 for Workgroups, precisava comprar 200 caixinhas, né? No início da década de 90 que surgiu um negócio, um modelo de licenciamento, era o MLP, não sei se você vai lembrar, que na realidade era uma licença que dava o direito para essas empresas usarem num número de máquinas X cópias. E aí você mandava um kit de mídia para eles poderem instalar aquele número de cópias, né? E aí a nossa vida se transformou um pouco, né? Simplificou. Você quando começou a falar eu não lembrei, mas depois eu lembrei que o MLP, um pouco mais para frente, quando já tinha internet, você podia fazer o download da mídia. Exato, você podia na realidade fazer o download dessa solução que você comprou, desse software que você comprou, e aí você licenciava, você usava no número de máquinas que você tinha o contrato. Mas a nuvem virou isso de ponta cabeça, já que a fita já rebobinou para frente. Já estamos na nuvem. Como é que foi essa transição, né? E como que é o modelo atual? Porque mudou bastante, né? Legal. Xandó, eu lembro a primeira vez que nós ouvimos falar da nuvem, foi num evento da Microsoft Internacional, que numa apresentação executiva eles colocaram que eles iam investir nos próximos 2 anos um montante enorme de dinheiro na tal da nuvem, né? E eu lembro que aqui no Brasil nós chegamos e falamos, poxa, como é que a gente vai embarcar nessa tal de nuvem se nós, na realidade, não tínhamos nem infraestrutura de internet decente no nosso país? Eu duvidei disso. Eu sou um daqueles que pensei, esse negócio não vai dar certo. Nós na realidade, não podíamos duvidar muito porque era uma questão de sobrevivência. Nós entendemos ali que o mercado ele estava tendo uma ruptura ou uma oportunidade. E nós acreditamos, como sempre, numa oportunidade. E desde então, nós buscamos transformar o nosso negócio. E aí, quando eu falo transformar o nosso negócio, parte sistêmica, parte de go-to-market, treinamento, modelo de comissionamento, enfim, para que a gente pudesse estar pronto para essa tal de nuvem quando ela chegasse. E eu confesso a você que ela chegou muito mais rápido do que nós podíamos imaginar, né? E com ela trouxe grandes oportunidades para a Abrasoftware em termos de mercado, em termos de crescimento, em termos de perpetuar o nosso negócio, mas acho que sobretudo trouxe também, né, Xandó, a oportunidade de outras empresas, né, de empresas menores ou de microempresas terem acesso à tecnologia de ponta. Eu hoje falo que talvez a coisa mais bonita da tecnologia uma grande empresa tem acesso a X tecnologia. Uma pequena empresa, ela também pode ter acesso a essa mesma tecnologia. Isso, na realidade, te ajuda a ter um diferencial competitivo mais equilibrado. E, felizmente, a nuvem tornou isso possível. Né? Graças à nuvem, viabilizou o modelo de assinatura. Hoje em dia, o que não se vende por assinatura? Já nem sei o que. Tem alguma venda não por assinatura? Muito uma pouco, outra? Muito pouco. Hoje a gente fala de Cloud Mix, né? O que a gente vende hoje de nuvem já é quase 80% do faturamento da Abrasoftware. Isso que nós atendemos alguns clientes, né, de alguns segmentos como o setor público, que ainda tem restrições para acesso em nuvem de algumas tecnologias, mas hoje realmente a gente conseguiu fazer uma transformação muito grande do licenciamento para a nuvem. Bom, e com isso eu enxerguei, até usando o meu outro boné aqui de profissional de tecnologia, que a Abrasoftware, ela, de X anos para cá, ou talvez já vários anos, muitos anos, vocês abraçaram uma postura mais consultiva em relação aos clientes. Exato. Né? E eu queria que você contasse isso um pouco melhor, porque o extremo oposto é só mover caixinha. Então agora, como é que é esse mix de trabalhar assinaturas de nuvem e serviço de consultivo? Ótima pergunta, Xandão. É bacana, né? Porque você chega aqui hoje e fala assim, poxa, como é que a Abrasoftware, né, líder de mercado, a gente está com um faturamento, nós encerramos 22 com um faturamento de 3,5 bi de reais, um faturamento bastante relevante. E como é que a gente chegou até aqui? Né? No meio desse caminho teve muitos obstáculos, mas eu acho que a grande transformação que a gente teve foi entender que o software
se trabalhado como commodity, não nos traria até os dias de hoje. Eu sempre falo que acho que o nosso grande objetivo é fazer com que a Abrasoftware continue sendo relevante para o cliente. A gente precisa continuar sendo relevante para o cliente. É um desafio, né? Sim. O cliente abrir as suas portas, o cliente nos aceitar, confiar na Abrasoftware, é porque a gente entrega um diferencial competitivo. E para isso a gente precisou transformar o nosso negócio muitas vezes. Eu falo que a Abrasoftware é uma empresa, né, há 36 anos no mesmo CNPJ, mas são várias empresas dentro da mesa. Muitas. Né? O CNPJ é o mesmo, mas são várias empresas que a gente já passou. E o que a gente teve que fazer é entender que só a venda de software, ela na realidade não nos traria até aqui. E aí a Abrasoftware começou a investir muito no mercado que pudesse também trazer pra gente um posicionamento de um Trust Advisor. Eu falo que hoje nós somos um Trust Advisor para o nosso cliente. Então é entender realmente uma necessidade de negócio, é falar com outras áreas que não só a área de TI, é participar muito bem de um pré-projeto, né? Fazer a venda efetivamente, que claro é o nosso core business, Sim. sempre foi, e não precisamos deixar de dizer que esse não é o nosso core business, mas a gente também tem um processo de levar para o cliente um diferencial consultivo, de entregar serviço, de fazer o uso daquela tecnologia, de deployar aquela tecnologia e ter um ciclo. Né? Como usar melhor. Como usar melhor, exatamente. Posso dar um exemplo? Claro. De novo, usando o meu boné de profissional de tecnologia, uma das empresas com as quais eu me relaciono tinha uma situação meio caótica, porque eles tinham várias dezenas de licenças de Office aplicativo, tinham muitas dezenas de Office 365 e-mail, né? E tentaram 2 ou 3 vezes achar algum caminho para consolidar. Por que eu estou pagando separado se podia ser um produto único, né? Que é o Office 365 E2, E3, enfim, tem sabores que permitem ser uma coisa só. Isso mesmo, né? Padronizado. E a Abrasoftware resolveu o problema. Bom, fico feliz em saber. Esse é o nosso grande objetivo, né? A gente poder ser um consultor para o nosso cliente. Nós temos um nível de especialização e, felizmente, também com a nuvem, né? Com as soluções em nuvem, que a gente consegue levar para o cliente algumas soluções, né? E uma coisa que a gente tem investido muito, sobretudo agora, é ensinar o cliente a consumir melhor, né? A nuvem, eu falo que a nuvem é uma torneira aberta. E com um ralo gigante. Com um ralo gigante, enorme, infindável. E até eu sempre falo aqui internamente, com o nosso público interno, né? Tem uma frase que eu já vejo o pessoal usando em reunião, que é: lembra aquele saquinho de pão antigo, bege, que a gente tinha, que tinha aquela frase assim, servir bem para sempre servir. Isso. Né? E eu falo que a gente tem consumir sempre para sempre consumir. E é isso que a gente precisa buscar para o nosso cliente. Né? E consumir bem. Consumir bem, exato. Porque se a gente não ajudar o cliente num uso consciente ou em maximizar o consumo, realmente a nuvem ela pode se tornar um fator de sucesso para as companhias em termos de investimento. Né? Agora, se bem utilizada, se maximizada, se com um olhar cada vez mais de você fazer o mesmo ou mais, até com menos investimento e poder trazer coisas novas, né? Inovações, a gente vê agora, né? DataNI, da Microsoft, você vê a questão de Data Analytics. E tem muitos clientes que ainda não têm acesso a essa tecnologia. Né? Então você faz muito bem feito, você maximiza o investimento dele para que ele possa trazer novas aplicações, novas áreas de negócio para a nuvem. E um assunto que está hiper em voga hoje em dia, a gente não cansa de ouvir notícias relacionadas a isso, que é a área de cibersegurança. Né? Exato. E eu sei que isso, um cliente imenso, ele vai ter talvez um profissional de segurança que vai tomar algumas decisões, mas quantas e quantas empresas não têm e podem contar com a ajuda da Abrasoftware para ajudar a encontrar uma solução de cibersegurança. Exato, né? Xandó. Hoje é um desafio enorme, mesmo as grandes empresas, né, que têm CISOs, que têm as suas áreas estruturadas, eu sempre falo que os hackers, eles estão um passo sempre à frente da gente, né? Os CISOs têm mestrado, os hackers têm doutorado. Tem doutorado, exatamente. Infelizmente é mais ou menos isso, né? E mesmo essas empresas grandes, elas muitas vezes precisam também da nossa ajuda para levar para elas, primeiro, algumas novas tecnologias que acoplada ampliam, né, a sua segurança. E falando de médias empresas e pequenas empresas que às vezes só tem a área de TI, que precisa fazer tudo, né? A Abrasoftware tem sim
uma estrutura, a gente tem nos últimos anos focado muito o nosso portfólio em questão de cibersegurança. A gente vê os grandes players do mercado também falando muito de segurança. Então, hoje você não tem um único fabricante que não tenha dentro da sua engine algum aplicativo de segurança. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem feito muito um papel de conscientização, porque quando a gente fala em segurança, passa também pela parte das pessoas, né? Das atitudes das pessoas, do colaborador. Então, muitas vezes, a gente vê aqui, infelizmente, isso tem aumentado muito, clientes de N segmentos, de vários portes, serem invadidos, às vezes por um phishing que um colaborador foi lá e clicou. Ah, Amanda, mas ele não tem segurança. Depende, tem phishings que vão todos os minutos, agora já tem um phishing novo que de repente as barreiras das soluções de tecnologia não conseguem barrar. Então, eu lembrei disso por vários motivos, mas um deles, a hora que eu cheguei aqui na portaria de vocês, tem uma televisão, um vídeo mostrando, acho que vários parceiros, fornecedores, e dois desses vídeos eram empresas de cibersegurança, cujos executivos que apareceram falando, eu até já conversei com eles. Que bacana, coincidência boa. Coincidência boa. Agora, nosso tempo já foi, na verdade já estourou, mas é que a conversa é tão saborosa. Eu quero te perguntar duas coisas. Eu sei que muitas empresas tiveram dificuldades, oportunidades durante a pandemia, vocês passaram por ela e agora parece que embalou, vocês estão num momento frutífero aí em termos de crescimento. Comenta um pouco sobre isso. Legal, Xandó. A Brasoft é uma empresa de 36 anos, como eu comentei. Nós levamos 31 anos para chegar no nosso primeiro 1 bi de faturamento, né? Depois mais 2 anos para chegar no segundo e 1 ano para chegar no terceiro. Caramba! Né? Se Deus quiser, a gente vai levar menos de 1 ano para chegar no quarto. Eu acho que isso demonstra muito, primeiro, o posicionamento que a gente teve, né? A estratégia de negócio que a gente teve nos últimos anos. Aquilo que eu falei, da gente continuar sendo relevante para o nosso cliente, a gente busca ter um cuidado, né, com o nosso cliente, busca realmente priorizar as nossas parcerias, busca realmente transformar a forma como a gente fazia negócio. Eu comento que talvez o dia a dia da companhia 3 anos atrás, 50% hoje não é mais como a gente fazia há 3 anos atrás. Porque é um mercado que transforma demais e a necessidade do nosso cliente transforma muito. E a gente precisa tá sempre inovando. A Brasoft, felizmente, a gente começou 23 com um ano muito positivo. Sabemos os desafios de mercado, sabemos os desafios econômicos e políticos, mas a gente tem aí muita esperança de ter um ano ainda muito positivo, como foi 22, como tem sido os últimos anos, né? E temos trabalhado muito para isso. Porque até tivemos contato aqui mesmo, minutos atrás, o resultado de uma pesquisa que o mercado de tecnologia teria crescido um percentual relativamente modesto e vocês relativamente bem acima. Como é que é isso? Exato. A gente entende que a nuvem ainda é um mercado que tem muito espaço para crescer, né? Nós ainda temos muitas empresas, muitos clientes, muito mercado para chegar. E a gente tem, sobretudo, a tecnologia como um diferencial competitivo para os nossos clientes, né? Aquele negócio parece até, né, slogan, né? Mas a tecnologia, ela na realidade traz economia, ela na realidade traz mais produtividade, mais do que nunca no momento que a gente está tendo de transição, nesse pós-pandemia, né? Que o mercado de trabalho mudou, o modelo de trabalho mudou, né? A tecnologia, ela é um fator decisivo. E as empresas que não entenderem isso, não utilizarem da melhor forma a tecnologia, infelizmente talvez não tenham tanto sucesso. E eu acho que a Brasoft se coloca aí como um parceiro que trabalha com vários fabricantes, né, que atende vários segmentos, que atende vários perfis de clientes e consegue com isso ter capacidade de ajudá-los nessa identificação, porque não é fácil. Às vezes eu me coloco na cadeira do cliente, é difícil saber, mas o que tem de mais moderno, mas isso vai caber no meu budget. Então acho que a gente se especializou nisso e felizmente a gente tem tido sucesso. Bom, para a gente encerrar, eu não posso deixar de aproveitar uma provocação sua. Lá atrás moviam caixinhas, como a gente falou, abraçaram a nuvem, estão atendendo o cliente, passaram, é o mesmo CNPJ, mas passaram por muitas Brasoft. Qual vai ser a próxima Brasoft? Uma boa pergunta, né, Xandão? Eu adoraria ter uma bola de cristal pra gente falar.
Eu acho que a próxima Abrasoftware é continuar com, primeiro, os nossos valores muito centrados, né? A gente é uma empresa que sempre teve a questão de governança muito intrínseca, muito forte no nosso negócio e, sobretudo, pronta para transformar, pronta para o próximo movimento de mercado. Eu acho que isso faz com que as empresas perdurem, né? É aquilo que eu falo, né? O mercado de tecnologia tem muita oportunidade, mas o mercado de tecnologia não pode e não te deixa um dia só parado nessa cadeira. Opa. Então, eu acho que é isso, é entender e trabalhar as oportunidades que esse mercado te traz. Fácil? Não, mas felizmente a gente está aqui com sucesso, com pessoas muito boas, né? A gente tem uma equipe, eu tô há quase 30 anos na companhia, mas não sou só eu, nós temos profissionais de muito tempo aqui, que cresceram conosco. Isso faz toda a diferença, né? Se fosse fácil, haveria muitas Abrasoftwares, mas tem uma. Claro, existem concorrentes bons à altura, mas vocês têm toda essa história, que é uma história bacana. Também tenho lembranças muito fortes da época lá atrás, ainda da época de BBS, que eu ajudei a implementar loja virtual no BBS. Enfim, tantas lembranças me vêm de tanto tempo, de comprando caixinha de software. Fenasoft. Então, assim, tudo isso veio na cabeça e agora vocês com essa expertise toda, com nuvem, trabalho consultivo, muito legal. Bom, vocês estão tão pertinho aqui do meu escritório, eu vim a pé carregando meus equipamentos, que eu possa voltar mais vezes e contar outras histórias? Pode ser? Um prazer enorme, Xandão. É gostoso, às vezes a gente dá uma pausa e fala, pô, quanta coisa a gente já passou, né? Isso dá um orgulho gostoso no coração e te motiva, né? Orgulho no trabalho bem feito. Obrigada, agradeço. Super obrigado. Obrigada. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Amanda Almeida, CMO e sócia da Abrasoftware. Super obrigado e que a gente possa voltar a conversar rapidamente, que não demore muito. Obrigada a você, querido.